Olá, pessoal do segundo A. No episódio de hoje, iremos falar sobre a economia dos países após a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito já registrado na história do planeta e resultou em significativas mudanças estruturais na configuração dos países. Muitos países que participaram da guerra acabaram destruídos. Como consequência, foram mais de 60 milhões de mortos, contando com 6 milhões de judeus pelo Holocausto e também pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Também contamos com o enfraquecimento econômico de muitos países da Europa, como França e Reino Unido em maior grau, e Portugal em menor grau, e consequentemente teve redução do seu poder colonial pelo mundo, como por exemplo a independência do Egito em 1953 e a independência da Argélia em 1954, que eram colônias da França e do Reino Unido. O surgimento desses novos territórios resultaram em duas grandes consequências para a estrutura do mundo. Primeira, um mundo bipolar em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam influências do capitalismo e socialismo em escala mundial, onde se originou também a Guerra Fria. Segundo, a formação de novos mercados consumidores. Nesse contexto, surge um cenário perfeito para o crescimento da influência econômica norte-americana no mundo, em que no final de 1980 teve a divulgação da marca da Coca-Cola, McDonald's, Nike e um grande crescimento na indústria cinematográfica. O capitalismo se expandiu globalmente, ou seja, teve uma grande internacionalização da economia, que deu origem a um mundo unipolar pela globalização. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o capitalismo se consolidou como um sistema de produção de predominância no mundo, deixando China, Coreia do Norte, Laos, Vietnã e Cuba como países com modo socialista. No entanto, China, Vietnã e Laos apresentam maior abertura de mercado, que conservou características de ambos os sistemas. Com o capitalismo, a produção internacional foi mais incentivada, já que tinha o custo de produção, a cobrança de imposto, lucro, preço internacional e a taxa de importação em cima do produto. Já a produção local tinha apenas o custo de produção, a cobrança de imposto e o lucro, então era menos vantajoso. Então, os países tinham a influência de se dedicarem ao mercado internacional e o mercado nacional seria explorado para que o internacional pudesse sair beneficiado. E ainda nessa linha, o mercado global tem 7 características. As relações complexas, ele é baseado em importações e exportações, tem o dólar como base, aumenta a competitividade, há o surgimento de empresas internacionais, tem dependência entre os envolvidos, os países, e crises que afetam todos os países por causa dessa dependência. E hoje em dia, no nosso país, há dependência na compra de commodities para a economia nacional girar. E por isso possui relação direta com a variação no preço do dólar. Os efeitos da economia global permitiram alterações nas lógicas empresariais internacionais. Com as facilidades geradas pela abertura da economia nacional e pelas especialidades de produção de diversos bens, surgiram as empresas transnacionais e multinacionais. Elas se concentram em lugares estratégicos com infraestrutura formada, o que ajuda na rápida industrialização, e a desconcentração é elas se espalharem, ou seja, saem de um único ponto e se espalham. A desconcentração é caracterizada por políticas de infraestruturas, de transportes e comunicação em cidades médias, como meio para atrair a instalação de empresas fora de uma concentração. Ressalta-se as guerras fiscais feitas por algumas cidades com a ideia de atrair empresas, gerar empregos e aumentar o crescimento econômico. A partir de 1945, as indústrias no Brasil já estavam espalhadas devido à desconcentração. Por volta de 1990, o neoliberalismo ganhou grande visão no Brasil. Isso é um movimento econômico com ideia de privatização e transferência de responsabilidade estatal para a iniciativa privada. Alguns pontos dessa prática são o objetivo de enxugar as despesas públicas, aumentar a competitividade do mercado,
Mas os serviços privados podem deixar a população de baixa renda sem acesso. A alavanca da economia global teve ajuda também de órgãos e agências implantados na Conferência de Bretton Woods, em 1944, o BERD e o FMI. O FMI atua na manutenção de estabilidade da economia de países que se encontram em crise, por meio de empréstimos aos governos que requerem sua ajuda, os quais têm que cumprir metas e políticas para a recuperação da economia. Já o BERD, depois do World Bank, é um banco que fornece empréstimos e financiamentos de obras que visam a adoção de medidas de desenvolvimento. Resumindo em 3 tópicos, no ano seguinte da Segunda Guerra, a economia cresceu 7,8%, por causa da parte industrial, expandida em 18,8%. A Segunda Guerra devastou partes da Europa e da Ásia, só que depois veio o longo período de crescimento desses e de outros continentes.